Crescemos desde criança aprendendo com a sociedade que sentir emoção não é bom. Macho não chora. Uma menina tão bonita assim chorando desse jeito. Tem medo de piscina? Vou te empurrar que passa. Vergonha? Não pode, se joga. Moleque, tem tanto motivo pra você ser feliz. Você não sabe o que é vida dura. Hoje a gente vive numa sociedade em que a emoção ela é colocada no limbo. Ela tem que ser domada. Enquanto isso, a gente coloca o intelecto num pedestal. A razão e a lógica são supervalorizadas, de certa forma porque, em primeiro lugar, elas podem ser controladas e segundo, porque elas são estáveis, ou seja, elas não nos surpreendem. Já a emoção não pode ser controlada. Ela aparece no instinto, quando não esperamos e surpreende a gente. Medo, insegurança, raiva, inveja, ciúme. É uma energia que simplesmente surge e não tem nada que a gente pode fazer para impedir. E para nosso ego, que é absolutamente controlador, ter uma energia tão forte assim, que traz uma verdade à tona do nada, a qualquer momento, isso é um verdadeiro pesadelo para ele. E quantas vezes a gente não ouve a expressão, nossa, mas que pessoa descontrolada? A gente cria com esse tipo de fala e outras parecidas uma crença no subconsciente de que sentir raiva, inveja e ciúme é necessariamente ruim. E por isso a gente suprime, reprime, esconde e cria verdadeiras sombras emocionais dentro de nós. Reprimir a emoção é como se a gente segurasse com força uma bola de basquete no fundo da piscina. Mas a força que ela faz para sair para a superfície da água é enorme também. E quando você solta, ela vem com força total fazendo uma super molhadeira. E para evitar essa bagunça emocional, a gente precisa de uma habilidade que se chama inteligência emocional. Mas aí vem a pergunta, o que é inteligência emocional? E antes de definir o que é inteligência emocional, é muito importante primeiro saber o que não é inteligência emocional. E o que não é controlar emoções. Não é controlar emoções porque simplesmente é impossível fazer isso. A inteligência emocional é você saber acolher e aceitar seja lá o que você estiver sentindo nesse momento. E acima de tudo aprender com isso. Isso porque essa é a sua única escolha. A emoção que aparece simplesmente mostra uma verdade sobre você. E se você é completamente honesto ou tem intenção de ter um compromisso com a verdade, começar a acolher os seus sentimentos é o único caminho para você se conhecer. E aqui acho que é importante estabelecer uma diferença. Acolher é diferente de cultivar. Por exemplo, quando a gente sente raiva, cultivar significa você incentivar que aquela emoção volte sem você colocar nenhum nível de consciência sobre ela, sem nenhum interesse em aprender com a raiva. Já acolher, dentro desse mesmo exemplo da raiva, significa você conseguir sentir e permitir que a raiva se expresse por inteiro, sem nenhum julgamento e interferência sua. Porque toda vez que você interfere numa emoção que está em andamento, você fica cego e não consegue enxergar ela se desenvolver naturalmente. Então por isso que você dá permissão para ela se desenrolar, te dá um espaço para você conseguir observar e aprender toda a evolução dela. E nesse processo você conseguir entender algumas curiosidades do tipo, onde começa a raiva? Que parte do corpo que eu sinto incômodo? Por que eu estou sentindo isso? O que me causou esse sentimento em primeiro lugar? Como a emoção evolui? E para responder essas perguntas você precisa de silêncio, e por isso que não interferir é fundamental. Você precisa simplesmente sentar numa cadeirinha, tomar uma posição de observador e deixar as emoções rolarem, acontecerem. E nesse acontecer natural, você observando, você aprende. E começando a entender a importância da emoção, a gente começa a acolher e reconhecer todos os sentimentos que aparecem em nós. E a partir daí, a gente se torna mais responsável e consciente por nossas ações. Imagina, quantas brigas não criamos por colocar a culpa da nossa raiva, inveja, ciúme na outra pessoa. Sem inteligência emocional, a gente cria pessoas brigonas, que estão sempre exigindo do mundo, enquanto deixam de lado a necessidade de reconhecer a sua própria responsabilidade pelo que sentem e pelo que fazem. E, a partir do momento que a pessoa brigona começa a se olhar, a acolher suas emoções e entendê-las, ela naturalmente, por consequência, começa a entender as emoções da outra pessoa também. E, a partir dessa inteligência emocional coletiva criada,
os conflitos eles continuam a existir naturalmente, mas eles passam a ser construtivos, saudáveis. E um desentendimento entre duas pessoas com alto QI emocional, existe liberdade para discordar, liberdade para aceitar seus próprios defeitos na frente do outro e de falar a verdade sem perder a amizade. Então, só para fazer um comparativo aqui, para ficar fácil o entendimento, eu vou comparar a briga com o conflito construtivo. Então, numa briga, os dois partem da premissa que o outro está errado. E aí os dois fazem um esforço enorme para provarem que estão certos. E aí o objetivo se torna simplesmente vencer. E no fim, por mais que um seja mais agressivo e até vença nos argumentos lógicos, os dois saem perdendo. Já no conflito construtivo, os dois partem da premissa de que não existe uma verdade absoluta. Os dois sabem que cada um tem sua própria régua, que cada um tem um contexto e uma história bem específica que explicam a origem de cada um dos descontentamentos individuais. E vindo com essa mentalidade, surge naturalmente um respeito pela história do outro. E aí, a partir daí, o único objetivo se torna simplesmente entender o universo do outro. E em resumo, inteligência emocional é isso. É a curiosidade de você conhecer emoções, tanto suas quanto a dos outros, e entender essa inter-relação. E o processo de inteligência emocional é um processo contínuo e sem fim, porque cada dia surge uma emoção diferente, com uma mensagem diferente, e por isso que é importante que você esteja sempre com o seu ouvido bem afinado para entender cada uma das nuances de cada emoção e sentimento que surge para você compreender. Bom, pessoal, e é isso. Esse aqui foi um resumo rápido e um apanhado das principais ideias que eu tirei do podcast número 169 do Mamilos, produzido pela Cris Bartz e pela Juva Lauer. Então eu recomendo de verdade que você veja esse podcast na íntegra para aprender mais nuances aí sobre inteligência emocional. E, além disso, eu vou deixar alguns links aqui na descrição de outras fontes e outros livros que você poderia ler para ficar um pouco mais inteirado sobre o assunto. E é isso, eu agradeço de verdade por sua visualização. Se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever-se no canal para receber mais vídeos como esse. Aperta o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. E é isso, muito obrigado de novo e a gente se vê em breve. Um abraço.